Olá, American Lovers! Olá, brasileiros! Olá, americanos! Eu sou a Paula Nadler e eu estou aqui nos Estados Unidos, fazendo essa entrevista com a terapeuta Rosângela. Então, para quem não me conhece, eu sou a Paula Nadler e você está no podcast com Paula Nadler. Hoje a entrevista a terapeuta integrativa Rosângela Franco Carioca, também gerente de uma multinacional Forever Living. Ela que já foi de candomblé por 7 meses, evangélica por 16 anos e sempre se perguntando onde estava a verdade. Quando ela teve um sonho. E o resto ela mesma irá contar para nós. Bom dia, doutora Rosângela. Como você está? Bom dia, querida. Estou bem. E como é que você está? Tudo ótimo. Melhor agora com você aqui. Nos conta um pouquinho aí do teu testemunho, como você descobriu a verdade. Gratidão pelo convite. Oi, Jonas, tudo bem? Gratidão pelo convite. E vamos lá, o meu depoimento, né? Meu testemunho, meu depoimento. Eu sempre fui uma pessoa que buscando, né? Presença divina e querendo Deus. E fui parar num candomblé. Fiquei quase 7 anos. E saí de lá, fiquei depois, acho que quase 2 anos em lugar nenhum. E eu lembro que na época falaram, olha, você vai sair, aquela coisa toda do medo, né? Você vai sair, não sei o quê, não pode. Eu falei, quem sabe da minha vida sou eu, e fui. Aí saí. E aí fiquei um tempo fora e as coisas vão acontecendo, porque tá vivo, problemas vão acontecer na vida de todo mundo, né? Coisas boas, coisas não boas. E comigo não foi diferente. Aí até que um dia, muitos problemas, eu chorando muito, fui na casa de uma amiga e minha amiga lá reuniu com umas irmãs dela lá e vamos orar, e oraram por mim, aquela coisa toda. E aí, aquela coisa, levanta a mão, não sei o que, eu não ouvia nada, eu ouvi uma confusão na minha cabeça, parecia que tinha uma gritaria, parecia que tinha um monte de gente gritando ao mesmo tempo, falando todo mundo junto, eu não estava entendendo nada que estava sendo dito ali, só chorava. Enfim, mas a sensação que eu tinha é que eu estava morrendo afogada, e eu não conseguia escutar nada. Aí, enfim, depois daquela situação toda, ela falou, agora você está... dito que você estava morrendo para a carne e vivendo para o espírito naquela hora. Eu não, sinceramente, eu não sei o que estava acontecendo. Se você deu esse testemunho, eles devem ter falado isso, não? Elas eram de igreja batista, quer dizer, não eram nada de gritaria, né? Mas eu estava escutando uma gritaria muito grande na minha cabeça, só gritaria, como se tivesse muitas pessoas gritando, falando ao mesmo tempo, e aquela confusão toda, eu não estava entendendo nada, enfim. Demônios, Rosângela, na sua cabeça. Que monte de demônio, não querendo que você se convertesse a Jesus. Não era, não? Desse tipo que foi dito. Aí, enfim, aí eu saí daquela confusão toda ali, grita pra lá, grita pra cá, que não tinha ninguém gritando. Aquela sensação de afogamento passou. E aí ela falou, agora você está no nosso meio, agora você faz parte de nós, sei que. E eu não estava entendendo, continuei sem entender nada, continuei sem saber o que estava acontecendo. Falei, uau, o que está acontecendo? Enfim, fui embora para minha casa, perdi o contato com essa minha amiga, com as pessoas, aí fui morar em outro lugar, fiquei 1 ano fora do bairro que eu morava. Quando eu voltei, aí eu já voltei. Primeiro eu fiquei com raiva da menina lá onde eu estava. Eu falei, como que ela abusada? Agora falou que eu sou da religião dela e não sei o quê, e ela vai ver só, e quando eu chegar lá na casa dela, vou falar, vou acontecer. Resistência do espírito, resistência do seu espírito. Aí sumi, né? Sumi delas, enfim. Aí fiquei 1 ano trabalhando fora, em outro bairro, morando com os meus pais. Aí voltei para onde eu morava. E aí, nesse meio tempo, lá, eu trabalhando lá, eu fui com os meus patrões, que a gente trabalhava numa empresa de vendas no meio da rua, eles eram de uma denominação lá, e eu fui com eles visitar, enfim. Fiquei, aí foi onde eu fui para a igreja, não fiquei na denominação deles, fiquei durante 16 anos em 2 igrejas evangélicas. E aí, depois desse tempo,
aquele incômodo dentro de mim. Fui missionária, né, numa dessas igrejas evangélicas, fui missionária, fazia um trabalho em hospital, visitando doentes, enfermos, trabalhava com crianças, dava aula para crianças, tudo que aparecia na minha mão eu fazia. Vou fazer, ajudava todo mundo, né, na igreja, tal, aquela coisa toda. E aí, passado alguns anos, eu comecei a me dar um incômodo, falando, tem alguma coisa errada, porque eu estudava muito, eu lia muito, estudava muito, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo o que é, mas eu vou entender, Deus vai me mostrar o que é. Tem alguma coisa errada, porque o que eu leio aqui não está batendo com o que eu estou vendo aqui afora, aqui do lado de fora. E eu orava, ia para monte, vigília, não sei o quê, e tem seminário não sei onde, lá ia eu, tem estudo não sei onde, lá ia eu, igreja diferente, trabalho de evangelismo, e missionário, não sei o quê, viagem missionária, e tô eu, e parecia assim, que eu estava sempre com fome. Posso te perguntar uma coisa? Posso te perguntar? Pode. Você tinha... Você é do tipo racional, que racionaliza tudo, ou você é do tipo sentimental, que entra na emoção e chora? Entra no Não, emocional e chora. racional. Sou Racional. muito racional. Tá Sim. explicado. Vamos lá. Aí, nesse tempo, eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Sabe, eu lia, estudava. Aí as pessoas, às vezes, estavam lá pregando, lá no púlpito, aí falavam um monte de bobagem. Eu falei, gente, onde é que eles leram isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso aqui. Eu ficava indignada. Eu falei, por que eu não fiquei em casa? Aí, sabe, eu já não estava aguentando mais. Até que eu comecei a orar, falar com Deus, não é possível, Deus, você vai me mostrar que tem alguma coisa errada, não sei o que está acontecendo, eu quero a verdade. Comecei a orar, falar, porque eu não estava aguentando aquela situação. Estranha, muito estranha. Parecia que estava faltando algo, parecia que eu comia, e estava comendo alface todo dia, com fome. Comia, e estava comendo alface, continuava com fome. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí foi quando eu tive um sonho. Nesse sonho eu ouvia uma voz. E essa voz falava assim para mim: você vai, entre em contato com a sua amiga, uma amiga minha de infância, liga para ela e você vai com ela no mesmo lugar que ela está indo. E tinha muitos anos que eu não havia, mais de 5 anos que a gente tinha perdido o contato, a gente era amiga de infância, morava assim casa com casa, mas ela casou e foi viver a vida dela e a gente perdeu o contato. Aí, enfim, achei o telefone dela, liguei para ela, falei, eu tive um sonho com você, que era para eu ir com você no mesmo lugar que você estava indo. Detalhe, quando eu era pequena, eu ia para a igreja evangélica com a mãe dela. E aí depois que cresci, não fui a lugar nenhum, enfim. Aí eu achei que fosse alguma igreja evangélica. E aí ela falou assim para mim, eu falei, que era para eu ir em algum lugar que você estava indo. E ela ficou muda do outro lado. Eu falei, na tua igreja, garota? Aí ela falou assim, impossível, eu não estou mais em igreja. Aí eu falei, caramba, na minha cabeça o quê? O que houve de errado? Desviou? O que aconteceu, né? O que ela fez de errado? E aí... Ela ficou, vai ficar. E aí eu falei... Aí ela falou assim, não, é mais possível. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, agora eu estou indo para uma comunidade judaica, lá no Recreio. Eu falei, então é lá que eu tenho que ir contigo, assim, muito naturalmente. Beleza, se é para ir no lugar que você está indo, é lá que você está indo, então é lá. Aí marcamos, aí num Shabat, fui lá com ela, e cheguei lá, parecia que eu já conhecia todo mundo. Cheguei lá, falei, uau, me senti em casa. Ela me apresentava as pessoas, mas parecia que eu já conhecia as pessoas, parecia que eu já era íntima delas há muito tempo. Me apresentou o líder, me apresentou todas as pessoas. É a antiga Beit eu chamo lá no Recreio. Aí eu falava assim, gente, parece que eu conheço todo mundo. E assim, feliz da vida, minha alma feliz. Eu fiquei assim, alimentada, né? Aquele alface que eu estava comendo lá, eu comi uma comida bem encorpada. Fiquei muito feliz, muito feliz. E tudo que passava, assim, tinha um telão na época, e passava as músicas lá, em transliterado, e eu conseguia ler. Ela falou, lê aqui, acompanha aqui em português. Eu falei, mas eu tô conseguindo ler daquele jeito. Ela falou, como assim? E sabe, a minha alma feliz, eu ali, contente com aquilo tudo. E o estudo que estava tendo naquele dia
estava falando do primeiro recipiente Adam Rishon. Falei, uau! Aí eu, sabe, absorvendo aquilo tudo, então eu saí dali flutuando. Durante a semana eu falei, uau, achei. Era aqui. Era isso que estava faltando. E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo entender a unidade do Eterno, que ali eu estou no judaísmo, como Bat Noah, tem 9 anos que eu estou no judaísmo. Gosto muito, amo, que tem explicação para tudo. Não tem esse negócio, mistério, não pode falar, não pode saber. Tem explicação, muita tudo coisa tem entre explicação. o céu e a terra, que não será revelado agora. Em algum momento, Tudo. no momento certo, você vai saber, né, o que Deus tem para você, quando for a hora. Deus tem um grande propósito na tua vida aí. É só um propósito grande. Você vai levantar. Uau. Olha aqui, escuta essa. Você vai levantar e pessoas vão ressuscitar. Quando você levantar o seu braço, pessoas vão ressuscitar. Homens e mulheres, gente, pessoas de grande autoridade vão se curvar diante da tua autoridade diante de Deus. Olha, que eu já passei de mais de uma década ouvindo isso. 2 décadas ouvindo isso. E nada disso aconteceu. Baruch Hashem, que eu não fazia parte dessas igrejas escandalosas, essa coisa toda. A gente estudava muito a Bíblia, né? A gente sabe que ali tem luz, né? Mesmo lá em Edom tem luz, que é tirada da Torá, a gente sabe de tudo isso. E eu agradeço a Hashem por ter me trazido, né? Aberto meus olhos e me trazido para a unidade do Eterno, para eu ter esse entendimento, né? De que o Eterno é um, Hashem Echad. E eu muito feliz. Amém. Até hoje, continuo muito feliz e amém. Vamos em frente. Amém. Depois eu vou um dia contar o meu testemunho. Mas vamos lá. Muitos de vocês aí que estão assistindo, né, vão assistir, porque na verdade essa live não é para agora, nesse momento. A gente vai gravar, vai editar. É porque o único resource que eu achei para poder fazer essa entrevista, porque eu tô com alguns problemas nos outros resources, mas tudo bem, Deus é conosco. Muitos de vocês devem saber que o Cupido foi inventado. Gente, esqueci de falar, o tema é: existe Cupido? Então, vocês devem saber que o Cupido foi inventado pelos romanos. E ele era nada mais, nada menos que um deus romano do amor. Substantivo masculino, o deus romano do amor. Na mitologia grega, Eros, referido como um rapaz com asas que carrega consigo um arco e flechas, buscando unir pessoas ou acertar as flechas em seus corações. Representação personificada em pessoa do amor. De acordo com a mitologia romana, Cupido é o deus do desejo romântico. Ele é filho de Vênus, a deusa da fertilidade, beleza e amor. O mito narra que Cupido possui flechas de 2 tipos, uma concede amor e a outra causa esquecimento. Por isso diz que ele pode criar e destruir casais, representando como uma criança nua, com asas, carregando arco e flecha, e uma aljava, Cupido. O Cupido é um símbolo de amor e do dia de São Valentim. Quando suas flechas atingem alguém, o receptor fica apaixonado. A figura do Cupido inspirou inúmeras obras de arte, como a pintura Cupido Dormindo, de Caravaggio, não sei, e a escultura Cupido Adormecido, de Michelangelo, que se fala, né? Eu esqueci já dessas artes. Além disso, Cupido também pode ser usado como adjetivo para descrever alguém muito desejoso ou apaixonado. Doutora Rosângela. Doutora não, né? Não, desculpa, falou que eu não podia chamar ela de doutora, apesar dela ser. Mas tudo bem. Rosângela, você que é uma mulher que estuda, que não se esconde em teologias, que te disseram, ensinam, mas você mete as caras e estuda todos os lados da moeda, vamos dizer assim. Você pode nos dizer aí, esse anjo Cupido tem alguma origem verdadeira e por que algumas pessoas ainda acreditam que serão afetadas com a seca do Cupido que vem trazendo tal uma ideia? Bom, vamos lá.
Vamos lá. Você leu toda essa situação sobre Cupido. Eu escrevi algumas coisas aqui para não me perder na hora, né, do pensamento, não misturar tudo aqui, não embolar, né? Então vamos lá. O Cupido, como você falou, foi inventado lá por Roma, tem aquela mitologia toda. Então, o que a gente vai ver aqui? O que é mitologia? Mitologia é um conjunto, né, de mitos determinado. Tem estudos e tem origens e tudo mais, onde você falou lá em Roma, e aí tem a história da Grécia também que se junta aí, né, nessa mitologia. Sendo que sistema dicionário, sistema de crenças compostas por uma série de narrativas chamadas de mito. Então, essas narrativas são chamadas de mito, que dão origem a esse nome mitologia. Então, eles buscam explicar o que existe e o que é importante para uma sociedade. Pelo menos é o que eles acham, tá? Então, os mitos são histórias que explicam, pelo menos deveriam explicar, diversos elementos da natureza, assim como ensinam sobre o comportamento humano. Ciência que estuda mitos, deuses, grava bem essa palavra, e lendas. O que ele ensina? Assim, o mito ensina o homem a ter certa conduta em relação aos seus semelhantes e outra em relação aos deuses. Shalom. Não há uma mitologia brasileira de fato, Baruch Hashem. Existem, assim, várias pequenas histórias indígenas que são contadas por diferentes tribos. Mas no Brasil não existe mitologia. Amém. Então, já começa errado daí, deuses. A Torá nos fala que só existe um Deus. Nós sabemos que o Eterno é um Deus único. Ele que criou todo o universo, ele que criou todas as coisas. Então a história já começa errada. A mitologia, tal, quer explicar, ensinar sobre o comportamento humano, ensinar sobre a natureza. Isso a Torá nos ensina. Sobre a natureza, sobre o comportamento humano. Em Bereshit, Gênesis, já no começo já vai falando que Deus criou todas as coisas, criou os céus, a terra, criou, né, o homem, criou os animais, Deus criou tudo. E aqui coloca esse anjo com uma flechinha na mão, que esse anjo é filho de um planeta com outro planeta. A meu ver, o que está querendo, o que Roma e Grécia queriam fazer? Tirar os olhos das pessoas de Deus, da direção de Deus, da direção do Criador. Essa é sempre a intenção. Sempre a intenção é tirar, roubar a glória de Deus. Sempre a intenção é colocar o homem como centro da história, o homem como é aquele que é o máximo, que é o super-homem, que é o que vai vir, vai salvar, vai ajudar. É o anjo que vai lá e dá flechada, e o anjo que fala, essa pessoa que é para ficar com você, e dá uma flechada em um, dá uma flechada no outro. E as pessoas acabam acreditando nisso, como quem acredita no próprio Papai Noel. Não é isso? Que é aquele velhinho barbudo, que dá o presente para as pessoas. O pai e a mãe se matam de trabalhar, ralam pra caramba, e depois o mérito vem pro outro. Rosângela, a minha segunda pergunta, você já até respondeu, que era se sobre isso está escrito na Torá, né? Na Bíblia original. Mas então, o que diz na Torá a respeito dos casais que são formados? Que anjo que une eles? Então, vamos lá. Existem 4 situações que os sábios do povo de Israel falam. 4 situações que estão na mão de Hashem, ele não entregou para ninguém. A gente lê na Bíblia que os anjos do Eterno acampam ao redor daqueles que temem o Eterno, né, e acreditam no Eterno. Aqueles anjos estão ali guardando as pessoas. Mas existem, o Eterno dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que você não tropece com teu pé em pedra alguma, em outra passagem. Mas existem 4 situações
que estão na mão exclusivamente do Eterno, que ele não deu na mão de ninguém, de anjo, de ninguém, para ninguém fazer. É algo que ele, eu acho assim, eu penso assim, que ele como criador, ele tem prazer em ele mesmo presentear, como se ele fosse um rei, e ele é o rei dos reis, um rei com muitas posses, né? E o rei tem vários empregados, várias pessoas para fazer o serviço dele, mas ele tem os filhos dele, ele fala assim, não, deixa que isso eu faço pelo meu filho. Como tem uma história judaica que acabou a luz e o rei pegou a lanterna para segurar, para iluminar o caminho dos filhos, e os empregados, deixa que a gente, não, meu filho, deixa que eu seguro para eles. Então, existem 4 coisas que Hashem, ele faz pelos filhos. É a chuva, só Hashem dá a chuva. Filhos, para pessoas que, né, casaram, querem ter filhos. Os filhos também estão na mão de Hashem. A gravidez, tudo isso. É a ressurreição dos mortos e o casamento. Está na mão de Hashem. Amém. Você acredita que temos nossa alma gêmea por aí, em algum lugar, ela vinda de Deus, ou ela é vinda de Deus? Na verdade, deixa eu perguntar desse jeito. Você acredita que tem a alma gêmea? Nossa alma gêmea está aí em algum lugar? E ela é. E a outra pergunta na mesma ela é vinda de Deus ou do universo? Porque muitos dizem, até os judeus, que o universo vai nos unir. Como você me explica isso? O que eu entendo é o seguinte, vem de Deus sim, porque Deus criou o universo, né? Então é como se tivessem assim, vamos falar assim, todas as coisas rodando, né? Todas as coisas estão aí disponíveis, vamos falar assim, energeticamente falando, e uma hora, né, as coisas estão, vamos colocar dessa forma, rodando, e uma hora vai chegar até cada um quem tem que chegar, mas não que tenha sido dado pelo universo, porque o universo foi criado por Hashem, mas dado por Hashem. Assim como ele criou Adão, né? E de Adão, primeiro ele fez um homem, uma única alma, Adão e Havá estavam juntos ali, Adão e Eva, um de costa para o outro, e até que teve o dia que Hashem deu um sono profundo em Adão. O tempo todo nessa passagem a gente vê o Eterno falando, né, ele moldou o homem, ele fez, e ele separou, ele deu um sono profundo no homem, e separou e botou Eva na frente dele, e Adão falou, né, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Foi apresentado por Hashem, não teve cupido. O próprio Deus fez o homem e a mulher juntos e depois, naquele momento, ele apresentou os dois. Olha aqui, um de frente para o outro. Então, é Hashem que traz. Amém. O que Deus diz a respeito da alma gêmea? Isso faz parte do seu plano para a humanidade, a alma gêmea? Porque também alguns rabinos dizem que a sua alma gêmea já pode ter passado na sua vida, mas você ou deixou passar, ou deixou ir, ou você a deixou. Alguns rabinos acreditam nisso. O que você me diz dessa pergunta? Sim, eu acho que sim, e já ouvi dizer também, por conta que existem 7 possibilidades. Se não for aquela alma gêmea, tem 7 possibilidades de pessoas que sejam bem compatíveis, né? Vamos falar assim, para que haja essa união. Não necessariamente uma alma gêmea, né? Porque a alma gêmea ela tem uma conexão profunda, mas não necessariamente essa alma que seja aquela que tem uma conexão profunda, mas alguém, alma gêmea, rapaz, Jonas, mas alguém que tenha uma conexão também bem próxima do que seria a alma gêmea da pessoa. Certo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma pergunta minha mesmo, assim, pessoal, né? Se você teve, assim, alma gêmea já, daí passaram-se 10, 11 anos, e essa pessoa já tá até com outra pessoa e tal, mas vocês ainda se amam. Passaram mais de 11 anos, sei lá,
20 anos, vamos ficar 20 anos aí. Mas assim, essa pessoa já tá com outra pessoa e tal. Mas vocês ainda se amam, vocês ainda estão ligados. Vocês se separaram porque vocês eram imaturos na época. Ah, a mulher, no caso, se é a mulher que está solteira ou é o homem que está solteiro, pode ele orar para Deus trazer ele de volta? Ou ela orar para trazer. Como é que é? Orar para Deus trazer o outro de volta? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, principalmente se as pessoas, se elas se gostam, né? Tá um lá não sei aonde, tu não sei aonde, os dois se gostam, os dois se amam. Deus odeia o Às vezes, divórcio. não entendi? Mas Deus odeia o divórcio. Hashem odeia o divórcio. Sim, mas a Hashem até permite, né? Porque tem situações que hoje em dia a gente vê muito isso, abusos. Eu sei da né? permissão. Mas e se, vamos supor que essa mulher ama de todo o coração aquele homem. Só que aquele homem tá casado e a mulher é boa para ele. Ela não faz nada. Ah, entendi. Não, o cara tá casado, vai viver a sua vida, minha filha. Uma outra, ele já tá casado. Aí, deixa essa. Sim, porque assim, se for da vontade de Hashem que eles se encontrem lá na frente, já a gente tem na história, a gente tem casos de rabinos que tiveram casados e tinha promessa, né? O próprio rei Davi de casar com aquela outra pessoa e no tempo lá de Hashem a pessoa morreu. Ninguém precisou fazer nada. Reza, como o pessoal fala, reza contrária, nada disso, para matar o outro. Rosângela, qual é a reza aí? Tá? Eu tô pulando as perguntas aqui porque eu tô interessada em saber. Qual é a reza aí que a gente faz para a Maria chegar? Então, eu estava pesquisando, eu até fui ver esse livro aqui, ó. O Conselho do Rebbe, página 77. Tá. A gente sabe que é um livro escrito para judeu. Anota aí para depois a gente colocar no vídeo, quando eu gravar. Tá. Anota. Página 77. A gente sabe que é um livro escrito... Tá rindo ali. Vai, fala. A gente sabe que é um livro para judeu, né? Mas a gente, como bem Noah, Bat Noah, faz parte do contexto do judaísmo. A gente vive nas 7 leis de Noah e as ramificações. Então, a gente está nesse contexto. O que é de bom, o que é de correto, a gente pega o que der para a gente aproveitar para a gente pega e coloca para o nosso viver. Não está ferindo ninguém, não está... como é que se fala? Blasfemando contra a Hashem, nada disso. Então, vamos lá. Página 77. Namoro, casamento e divórcio. São os assuntos daqui. Mas, assim, remédios para encontrar o seu cônjuge. A gente só vai ler esse pedacinho aqui. Estudar a Torá diariamente. Olha, você vai anotar tudo isso, né? Pra gente colocar no vídeo depois. Que isso vai pro YouTube. Tem que estar anotadinho pra gente fazer a lição direitinho, a lição de casa, viu, meninas? Vou anotar. Segundo, cobrir o cabelo. Cobrir o cabelo como? As mulheres judias, elas casadas, elas têm que andar com o cabelo coberto, certo? Exato. E aqui fala assim, se o homem ele sabe que a mulher está disposta a cobrir o cabelo depois do casamento, a Bat Noah pode cobrir o cabelo? Pode também, tá? Depois do casamento, pode. Mas vamos falar das Bat-Noas. Vamos falar das Bat-Noas. Que é uma coisa... Senão, para a pessoa não ficar pensando, nossa, vou ter que botar uma peruca. Não, vamos seguir nessa linha. Não. Livre, tranquilo. Pode andar sem nada na cabeça. Beleza. Tá. Aí fala aqui que, de acordo com o código da lei judaica, né, as mulheres judias têm que andar com o cabelo coberto. E aí aqui, como eu falei, é um livro para judeus. As mulheres que estão dispostas a cobrir o cabelo. O rapaz pergunta e sabe se depois do casamento você está disposta a cobrir o cabelo? Sim. Se ela falar que não, aí já vai haver uma conversa e ele vai, opa, essa aqui então vai dar problema lá na frente. Tá? E o 3, resolver manter uma casa baseada na Torá e mitzvot.
é importante, mitzvot são mandamentos, é importante que mesmo nós, Batnor e Benor, venhamos a trazer para dentro do nosso lar, muito importante, importantíssimo, né, a presença de Hashem em todo o tempo, Torá e os mandamentos que cabem ao Benor. Não querer inventar, não querer pegar uma lei que é para o judeu, o Benor, querer cumprir ali, que não vai dar certo. E a quarta coisa é procurar uma beleza interior. Porque às vezes tem muita gente que está procurando, eu quero minha alma gêmea, eu quero casar, mas está preocupado com a beleza exterior. Está olhando só o fora. Mas também tem que rolar uma atração, né, Rosângela? Sim, não, tem que ter a química. Sim, tem que ter a química, tem que olhar, pelo menos ter uau, alguma coisa. O cara pode também, mas não... ele pode malhar, né, Rosângela? Porque às vezes o cara tá com a barriga crescendo, não para de beber cerveja. Meu, aí a mulher, poxa... Uma pessoa desleixada. Você até que é jeitoso, queria muito estar com você, mas eu vou te abraçar só assim sua barriga, amor. Né? A pessoa tem que ir pra academia, né? Eu acredito nisso. Ela vai me aceitar do jeito que eu sou. Vou ficar bebendo cerveja, vou me acabar no fast food. Não é assim. Não acredito nisso. Assim, até porque a pessoa tem que se cuidar, tem que se amar, porque ela só vai conseguir amar o outro se ela estiver se amando, porque ela só dá o que ela tem. Se ela não estiver se amando, ela não vai conseguir amar o outro. Né? Mas principalmente quando fala aqui da beleza interior, é que tem pessoas que estão muito presas à coisa de hoje do Eros, do Edomita, daquela coisa de excesso de malhação, excesso de culto ao corpo. Não é isso. A pessoa tem que olhar e ver realmente, poxa, sentir uma atração, sentir alguma coisa pela outra, mas não colocar isso como prioridade. Às vezes a pessoa olha para o outro numa conversa e fala, uau, que isso, gente, quanta coisa tem aí dentro dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem uma conexão forte com o Criador. Eu gosto muito do Lucas Scudeller, que ele fala assim, da matriarca e do patriarca. Ele fala o tempo todo disso. Eu gosto muito, muito, muito. E tem uma frase também, eu não sei de quem é essa frase, mas fala assim, que uma mulher, ela deve se esconder tanto em Deus, buscar tanta presença de Deus a ponto de se esconder ali, né? Que se o homem quiser encontrá-la, ele vai ter que buscar Deus primeiro. Que lindo! Você está agora agenciando um grupo no Facebook e Instagram, onde essa entrevista será postada também, sobre encontrar sua cara metade. Então você vai encontrar, você pode encontrar sua cara metade aí no Facebook, no Instagram, porque ela está aí agenciando, né? Posso te chamar de matchmaking? Deixa eu falar aqui um negócio, não vai passar o tempo. Nós temos também o Benjamin Elgai, judeu, israelita, terapeuta de cura com acupuntura, que ele é matchmaking e é nosso administrador de Israel. Ele é responsável por trazer os israelitas homens e mulheres que estão à procura de sua alma gêmea para nossos grupos no Facebook e Instagram. E os dois são chamados soulmate, né? E alma gêmea, tá bom? Quem fala inglês vai lá para o inglês. Quem é brasileiro vai para o português. Logo, logo teremos um administrador em Londres e assim vamos seguindo fazendo papel de cupidos, se é que posso dizer assim. Isso não é idolatria, não, Rosângela? Sim, já que essa palavra cupido, né? Toda a história que a gente ouviu antes de você, vem tudo lá de Roma, da Grécia. A pergunta é, eu me passando pelo papel de cupido. Eu sei que cupido é idolatria. Vamos deixar isso eu pensei atrás. Que fosse a gente já falou sobre ele, viu que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Nada a ver. Fora. Mas eu me passar por cupido para unir os casais. Isso não faz parte de uma idolatria? Não, eu penso que não. Eu penso que assim, nós estamos num caminho, de repente, para ajudar as pessoas que estão distantes. Se a Shem quiser que seja dessa forma, através de um grupo, amém. Porque às vezes, hoje com a tecnologia,
Às vezes é a forma que as pessoas vão se encontrar. E até mesmo eu sou um exemplo que encontrei pela internet um marido. Eu estava morando no Brasil e casei, e por isso eu moro na América. Mas graças a Deus o casamento não deu certo. Agora eu estou à procura da minha alma gêmea. Mas enfim, é só para dizer que às vezes dá certo. Tanto que eu estou morando aqui nos Estados Unidos por causa de um recurso. Então, assim, eu quero te perguntar sobre esses recursos. Eles são pagos? Não, não. Os grupos, inclusive a gente tem o grupo no WhatsApp também. É totalmente grátis, a pessoa só tem que preencher uma ficha, um formulário, vamos falar assim. E a gente passa por uma entrevista, tem um grupo, depois a gente bota o link aí também, tem um grupo que as pessoas entram direto nesse grupo de entrevistas, elas são entrevistadas porque nós queremos que sejam da forma correta, tudo obedecendo, né, as leis que são estabelecidas por Hashem, e Benor com Benor, judeu com judeu, monoteísta com monoteísta, para que não sejam misturadas outras situações, para não trazer problema depois para a pessoa. Não, tudo bem, eu sou de outra religião, mas a gente vai ficar junto aí, você pode ir lá para a tua reunião, sei que lá, e depois no meio do caminho vai dar ruim, que a gente sabe que dá mesmo. É verdade. Não vai dar bom. É verdade. Então, é isso. Aí tem esse link, depois a gente coloca o link aí também. Não é cobrado nada. E é só isso mesmo. Uma entrevista que a gente faz com as pessoas, conversa. Inclusive, tem 3 meses atrás, um casal, um era de Minas e outro de Goiânia, se eu não me engano, se casaram, se conheceram ali no grupo do WhatsApp, e tem agora um também que já está noivo, também um mora em São Paulo e outro mora em outro estado que eu não estou lembrando agora. Que legal. E estão noivos. Oh, pensa. Você acredita então que Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Hashem, vai se dar o trabalho de unir os seus, trazendo talvez, isso é pergunta pública, tá? Trazendo talvez de outro país a alma gêmea de uma pessoa que está esperando no Brasil, por exemplo, todo-poderoso, vai parar para fazer isso? Você já respondeu já na primeira pergunta, né? Ele se dá, né, o prazer de fazer, sim, né? Exatamente. Então, ele ama. É um presente que ele quer dar pra gente. Ele sabe, porque ele que uniu Adão e Havá, então ele sabe quem é a pessoa correta. É verdade. Ele sabe que vai ser melhor. Pode acontecer que por meio de orações contrárias, invejas, venha uma pessoa que não seja a sua outra metade, mas sim alguém que veio para retirar essa oportunidade. Qual reza podemos fazer para prevenir que isso não aconteça? Qual reza podemos fazer para Hashem trazer nossa alma gêmea? Sem os enganos. Então, o que eu creio é o seguinte. Olá, Leide. Tô dando olá aqui para a Leide enquanto você está introduzindo. O que eu creio é o seguinte. Se nós estamos em conexão com o Criador, né, a gente está orando, lendo, estudando Torá, lendo os Terrilim, a gente está seguindo toda uma regra, toda uma situação que é para a gente seguir da nossa vida espiritual. Se a gente está numa elevação espiritual, com uma conexão com o Criador, a gente vai perceber se essa pessoa que chegou é pra gente ou não. No fundo, se a gente tiver uma conexão perfeita, a gente vai saber que é. Às vezes a pessoa encontra a pessoa perfeita, que não foi a sua pergunta, e um deles luta contra aquele sentimento que está dentro dele, está dentro dela, porque não é o tipo físico que eu idealizei. Essa pessoa não é perfeita como eu idealizei. Só que o outro também não é perfeito, ele tem que entender se ele, que é uma pessoa perfeita, então fica sozinho porque você vai estragar outra pessoa. Porque a pessoa também não é perfeita. Então, o que pode acontecer é o seguinte, a pessoa, ela atrair alguém na mesma frequência que ela está. Se a frequência dela estiver baixa, ela vai atrair alguém na mesma frequência. Do mesmo jeitinho. E não necessariamente a alma gêmea dela, mas vai atrair com uma frequência baixa. Se a pessoa está em depressão, está deprimida, está chateada, está cheia de traumas lá do passado, um monte de problema de família, não sei o que, tudo acumulado dentro da pessoa. Ela aprendeu o que é um lar, o que é uma família através do que ela passou na infância dela.
Se ela tiver com aquilo tudo ali dentro dela, ela vai arrastando aquilo ali ao longo da vida dela. Se for uma família excelente, mãe e pai, um casamento maravilhoso, ela vai trazer aquilo com ela e vai atrair uma pessoa maravilhosa. Mas se for o contrário, também é verdade. A Rosângela, terapeuta, ela cura, viu? Você que está aí com essas feridas do passado, ela tem processo, tá com feridas de relacionamento passado e problemas para poder sair daquele passado, ou você que sempre transfere os problemas que você teve com eles para o seu atual. Sim. Tudo isso você pode ser curado, ser transformado e fazer um tratamento com a doutora Rosângela. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Breve. Fazer uma permuta. Hein, ô Rosângela? E outra coisa aqui, rapidão. Teve um rabino bem popular, estava sendo entrevistado, ele falou que, gente, onde já se viu, até parece que Davi, porque ele, quando ele dormia, ele tinha uma harpa pendurada perto da janela, num lugar onde tinha vento. Então, quando o vento batia, tocava aquela harpa, aquele som que acordava ele de madrugada. Então, ele levantava e começava a compor músicas, e fazer composições, fazer poesias. Gente, até parece que Davi ia se dar ia perder o tempo dele para fazer mensagens, fazer poesias e coisas que hoje seriam rezas para a gente se apegar a essas rezas e achar que isso vai mudar alguma coisa. Rabino, com todo o respeito do mundo, eu gosto muito de você, mas eu não acredito. Eu não acredito, sinceramente. Porque se o Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que veio para poder passar para as pessoas, né, o amor de Deus, através do que ele escrevia, a misericórdia, o perdão. Quantas pessoas ele trouxe para Deus e continua trazendo através desses poemas, dessas músicas. Como que eu não posso pegar um salmo de Davi e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, que não sou nada, bababá. Isso! Como não? Tá lá para isso mesmo, amor. Sinceramente, Exatamente. Nem parece judeu falando isso. Que vergonha! Exatamente. Desabafei. Pode ser que seja reformista, né? Qual é o salmo que você pode dar pra gente aí, orar aí, para expulsar esses maus olhados, esses pensamentos negativos? Diz os números para mim. Então, um salmo muito bom, Terrilim é ótimo, né, Jonas? Terrilim é salmo, para quem não sabe. Sim, salmos, exatamente isso. Tem vários salmos, vários. Inclusive tem o livro de Terrilim, atrás dele Fala alguns, fala um ou dois, que já é uns para livrar de olho grande, livrar de coisas ruins. Salmo 91, excelente. 91. Mas dizem também que tem, quer ver? Ó, eu vou... não dá para entrar. 32, não é? 32 para inveja? 30 para inveja. Um salmo também muito bom, que de vez em quando a gente coloca lá no grupo do WhatsApp. Gente, bora orar esse salmo 100 em agradecimento. Sempre somos sem agradecimento, porque o agradecimento, a gratidão já corta um monte de coisa. E a conexão verdadeira com Hashem. A conexão verdadeira com ele é a leitura da Torá, o estudo da Torá. As leituras dos Tehillim são excelentes para fazer a pessoa se conectar com a fonte criadora. E aí, tudo maravilhoso. Por mais que venham as lutas, cheguem, porque a gente está viva aqui, é o mundo da mundação, mas Hashem é o nosso escudo, ele é o socorro bem presente na angústia, e ele está ali, clama a mim, responder-te-ei, vamos embora, e ele responde, e clamar ao Eterno na sua angústia, de todas as angústias, o Eterno livrou. Então, assim, é algo... Terminando com chave de ouro. Salmo 107 tem 4 vezes fala isso. Que lindo, muito lindo, Rosângela. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. A live daqui a pouco está caindo aí.
Você quer falar alguma coisa no encerramento? Não, eu te agradeço, amor. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui, que eu também escrevo pra caramba. Ah, e você. É porque você tinha perguntado, também que eu tô olhando o horário das crianças, porque você tinha perguntado, né, da pessoa errada. Então, uma coisa que eu escrevi aqui, os motivos que podem aparecer a pessoa errada também, além da sintonia, né? A pessoa tá carente, o primeiro que aparece ela pega, né? O cara, botei aqui o cara, porque normalmente é ele, o contrário também é verdadeiro, é cheio de boas falas, é um Nimrod, é o caçador pelas palavras, aqui no Brasil chama de Rolando Lero, né? É aquele cara que somebody love lá no pé do ouvido da mulher, a mulher vai pelo que ela ouve, o homem pelo que ele vê, a mulher pelo que ela ouve. Então vai ficar aquela conversinha fiada e aí vai. Não, a pessoa não quer ficar sozinha, a pessoa não tem paciência de esperar, o medo de ficar sozinha, que é o pior, né? E a pessoa que teme a Hashem e cumpre as coisas todas que a Hashem quer para a vida Gente, dela, tá saindo um aí com casal certeza... aí, ó, viu, nessa conversinha? É, A gente tá Baruch aqui, parece Hashem. que já tá rolando aí um casal. Oba! E o Jonas também tem nos ajudado bastante. Vai, fala aí, desculpa. O Jonas tem nos ajudado bastante também. Ele posta lá, ele fez um vídeo muito legal com as pessoas falando eu sou monoteísta. E isso também tem chamado muitas pessoas Jonas, para o nosso se você faz grupo. edição e gosta de editar, entra lá no inbox para falar comigo, para a gente fazer uma parceria, viu? E é isso, eu quero pedir para as pessoas estarem atentas, né? Porque mau caráter existe em qualquer canto, em qualquer lugar. Se tiver algum tipo de carência dentro dela, busquem a Hashem resposta. Se precisar de ajuda terapêutica, estou aqui. Mas busque essa conexão com a fonte criadora para que você se fortaleça e não venha atrair numa vibração baixa uma pessoa que não tem nada a ver com você, uma pessoa que não tem nada de alma gêmea, nada de nada, tá bom? É isso que eu quero. Eu quero agradecer muito a você a ter me convidado para essa live. Amei. Obrigada a você, amei também. Amei. Gratidão pelas pessoas que estão aqui com a gente. É a primeira vez que a gente se vê, né? É a primeira vez que a gente se vê. É mesmo, né? Que legal. Verdade. Então, Gratidão, sabe, do fundo do meu coração. Obrigada a vocês também, gente. Obrigada, Cada um que está aqui na live, os que vão assistir depois, né? E a gente vai gravar. Se o Jonas quiser ser meu editor, a gente vai fazer isso logo o mais rápido possível. Eu tô sem tempo. E vamos postar no YouTube, em tudo quanto é lugar. Tá bom? Quem tiver com tiver habilidades de edição, for rápido e bom, fala comigo por inbox, por favor. E muito obrigada, Rosângela, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, querida. Tenha uma bênção, um abençoado dia e um final de semana, tá? Para todos vocês, gente. Igualmente. Baruch Hashem. Igualmente, querida. Bye, bye. Shalom. Um beijo. Shalom. Tchau, shalom. Gratidão.